usava nos cabelos uma fita sutil e cor-de-rosa, como um enfeite sozinho de seu vulto, suficiente em beleza por si mesmo. Um mínimo de rústico vestido entrevelava o sonho de seu corpo, que é quase certo, mais que andar, fluía, primaveril, a vire de vereda. Trazia os pés descalços num estilo de esmerado descuido adolescente, desatento às perfídias dos caminhos. O lago era um azul tão sem limites que houve sobra de cor para a pintura destas linhas de céu em que a declamo. Meu nome é Oney Borges Pinto de Souza. Minha família é de São Carlos, cidade deste estado. Minha família era composta de 4 pessoas, meu pai, minha mãe, eu e um único irmão. Meu pai faleceu, meu irmão também, restou a minha mãe, que vive comigo. Saindo da faculdade, eu exerci a advocacia durante uns poucos meses. Em seguida, ingressei no Ministério Público, onde permaneci até a minha aposentadoria. Atualmente, eu vivo dos meus vencimentos de promotor aposentado. O meu primeiro contato com a cidade de São José dos Campos foi de satisfação. Não houve necessidade de nenhuma adaptação. Foi amor à primeira vista mesmo. Um paralelo que eu traço é climático. São José dos Campos é hoje uma cidade úmida. Antigamente, na época que aqui cheguei, o clima era seco. A poesia surgiu na minha vida com a leitura de obras de grandes poetas como Castro Alves, Fagundes Varela, Olavo Bilac, Raul de Leone, Augusto dos Anjos, Moacir de Almeida, Heitor Lima, Cruz de Souza e outros. No meu tempo de estudante em São Carlos, havia um grupo de poetas, do qual eu fazia parte, em que se reunia diariamente, sendo que o assunto era principalmente literatura. Ser poeta é realizar trabalhos artísticos dentro da área da poesia. Eu creio que o dom é inato. É claro que a pessoa dotada para a poesia terá que trabalhar com afinco para conseguir a produção de obras significativas. Os títulos das minhas obras são Véspera Definitiva, A Exímia Rosa, Os Velozes Retratos, Os Vínculos da Solidão, Anjo de Luto, O Sono dos Brinquedos. Todos esses livros são principalmente líricos. A minha poesia é considerada por alguns como situada dentro dos princípios da geração 45. Isso me agrada muito e com essa afirmativa eu estou em absolutamente inteiro acordo. A poesia da geração 45 surgiu procurando uma disciplina maior na elaboração dos versos. É, portanto, uma poesia que, de certa forma, se opõe àquela da Semana de Arte Moderna. Diria que é um novo parnasianismo, um parnasianismo moderno. Um exemplo de poeta da geração 45, grande poeta, é Domingos Carvalho da Silva. O meu processo poético é nitidamente de inspiração.
Somente escrevo quando estou inspirado. Os outros elementos que compõem a vida do poeta, além da poesia, são aqueles que compõem a vida de qualquer outra pessoa. É claro que um poeta, já que é um artista, tem a sua atenção muito voltada também para as outras manifestações artísticas, para a música, para as artes plásticas, para a dança. Meus poetas favoritos são Castro Alves, Raul de Leone, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Cassiano Ricardo e outros. O maior poeta brasileiro do passado foi Castro Alves. Na atualidade, considero Cecília Meirelles a figura mais expressiva da poesia nacional. Eu escrevi em artigos de jornal comentários sobre 2 livros de Cassiano Ricardo, A Difícil Manhã e Jeremias Sem Chorar. Contatos pessoais que tive com ele foram poucos e foram raros, de maneira que a respeito de tais contactos eu não tenho nada a relatar. Os suportes da poesia devem ser o livro, a revista e o jornal. Quando surgem outros suportes, isso é sinal de que a poesia não está sendo devidamente albergada. O grande problema com relação à publicação de livros não é relativo à edição do livro. O problema é a circulação. Há intensa e tremenda má vontade com a poesia. Eu acredito que a poesia dificilmente chegará algum dia à massa popular. Eu acho que a poesia é, sem dúvida nenhuma, trabalho destinado às elites culturais, evidentemente. Acho muito difícil a compreensão pelas massas de obras como a de Fernando Pessoa, por exemplo. A minha poesia é sempre uma declaração de amor, mas eu não excluo o grito por justiça social. Com relação ao concretismo, eu posso dar uma resposta em versos e que traduz a minha posição com relação a esse movimento. Todo poema é um discurso. Todo poema é um discurso, pois é fruto da ordenação, do ajuste, da sequência vocabular. Não é nenhum desenho gráfico ou passatempo de palavras cruzadas, retorcidas, inclinadas a jogos de pincel, bico de pena, buril ou camartelo. Seu compasso é tão somente o posto pelo verso. Todo poema é dicção. É assim espúria sua montagem, olvidando as linhas horizontais que são os seus caminhos. Todo poema é um discurso, e pois existe em linhas de orações. Palavras soltas são notas musicais fora das pautas. Com relação ao que vem sendo chamada a poesia suja, posso também apresentar a minha posição, ainda em versos, definição. Que o poema nunca tenha, pois, delitos contra a linguagem, que sempre apareça inteiramente isento dos detritos verbais, que simplesmente os desconheça. Que o poema tenha sempre por proscritos todos os termos de expressão avessa aos ideais de beleza e que aconteça sem quaisquer antiestéticos escritos. Que o poema seja sempre culto e belo, mantendo-se num nível paralelo ao da mais pura e límpida estesia. Pois não existe um poema sujo.
o qual é tão somente aquele cujo autor deixou de elaborar poesia. Eu escrevo sempre quando estou inspirado. É meu costume, quando elaboro meus poemas, colocar algum disco de música erudita no meu aparelho de som. Por exemplo, Mozart, Vivaldi, Schumann, Schubert. Ouvindo essas músicas, eu escrevo. A poesia já serviu, sim, para a conquista amorosa. A minha mulher gosta muito de poesia. Descobri que era poeta realizando versos. Isso ocorreu quando eu contava 13 ou 14 anos de idade. Muito embora eu não me lembre de ter plantado alguma árvore, eu criei 2 filhos e escrevi 6 livros, de maneira que me sinto bem realizado. A cidade de São José dos Campos já serviu de tema para um soneto meu. O soneto é a louvação ao banhado. Tarde de junho, blocos de estudantes ajardinam-te à borda ao sol poente, enquanto embaixo estendes viridente o côncavo tapete. Fulgurantes enlaces de nuances rutilantes trabalham-te o horizonte iridescente, e a palpitante fieira adolescente borda-te na orla frisos crepitantes. Teu pôr do sol, portanto, se distingue de todos os demais. A luz se extingue num ritual de inefável euforia. Ao teu redor, todo um colar de juventude é um coletivo brinde de saúde ao teu corpo que o verde pronuncia. Nós queremos esclarecer a todos os presentes que esta sessão foi convocada para que essa idilidade joseense outorgue a medalha Cassiano Ricardo ao Dr. Olney Borges Pinto de Souza. E temos a honra de convidar para compor a mesa diretora dos trabalhos o doutor Teodoreto de Almeida Camargo Neto, meritíssimo juiz de Direito da Terceira Vara Civil de São José dos Campos. O doutor Márcios Geraldo Porto de Oliveira, meritíssimo juiz de Direito da Comarca de Pindamonhangaba. A professora Fátima Hammer Manfredini, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Fátima, senta pra cá, Fátima. O vereador Luiz Paulo Costa, que é o autor do projeto.
nós convidamos o doutor Luciano Gomes, que é o diretor-geral dessa idilidade, e o nobre vereador Luiz Paulo Costa, para que possam introduzir o homenageado em plenário. Também estão presentes nesta sessão solene o poeta José Leomar de Carvalho, Rubens Barreto, agente fiscal de renda da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Brasílio Duarte, que é o coordenador do Conselho da Sociedade Joseense de Cultura, doutor Oswaldo Martins Toledo, ex-vereador dessa Casa de Leis. Também temos a presença da Tereza Mirtz Maza Maziero, que é a coordenadora da Comissão de Literatura da Fundação Cultural de São José dos Campos. Também temos a presença do doutor Fernando Febiliano da Costa Neto, advogado e ex-juiz de Direito de São José dos Campos. Nós vamos aguardar, então, que o homenageado possa comparecer em plenário. Convidamos a todos para, em pé, ouvir o hino nacional brasileiro. Nós convidamos para fazer uso da palavra o nobre vereador Luiz Paulo Costa, autor do projeto de decreto legislativo que concedeu a honraria ao doutor Alnei Borges Pinto de Souza. Senhor presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos,
vereador Pedro Celestino de Freitas, cara professora Maria de Fátima Rame Manfredini, presidente da Fundação Cultural de São José dos Campos, na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes da mesa, diretora dos trabalhos, meu caro homenageado, Dr. Oni Borges Pinto de Souza, meus senhores, minhas senhoras. Conheci o Dr. Oni poucos dias após sua chegada a São José dos Campos, em 1967, para exercer as funções de promotor de justiça em nossa comarca. É que ele prontamente se colocou à disposição da cidade que o acolheu e tornou-se um membro ativo e participante da organização da parte cultural dos festejos do 2º centenário de São José dos Campos. E integrou a comissão organizadora da primeira semana Cassiano Ricardo. De lá para cá, a cidade passou a conhecê-lo melhor e a reconhecer em sua presença marcante um cidadão prestante e ativo, participante de todos os movimentos culturais e da cidadania. A sua característica, no entanto, sempre se fez presente no trato ameno e liano com as pessoas, em sua humildade, sempre preferindo deixar que os seus atos falassem por si. E é justamente por seus atos que o Dr. Oni merece a concessão da medalha Cassiano Ricardo. Pelo promotor público que foi, pelo cidadão que é, por sua participação e contribuição para com a dimensão cultural de São José dos Campos. Com a concessão da medalha Cassiano Ricardo, a cidade de São José dos Campos agradece ao promotor de justiça e ao poeta que um dia aportou nesta cidade e integrou-se de tal forma que a gente nunca mais imaginou que um outro e outro não estivessem juntos antes de 1967. Dr. Oni nasceu aos 16 de junho de 1932 em São Carlos, São Paulo. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito da USP, chegando a assumir as funções de promotor público. Nesta condição veio a estabelecer-se em São José dos Campos. Sua produção poética, que o situa na chamada geração de 45, compreende os volumes Véspera Definitiva, A Exímia Rosa, Os Velozes Retratos, Os Vínculos da Solidão, Anjo de Luto e O Sono dos Brinquedos, entre outros. Sua forma preferencial, segundo Eduardo Segre, da Comissão de Literatura da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de expressão é o soneto, que maneja com rara maestria, plasmando nele a sua delicada, sensível, compassiva e algo cética observação do drama humano, desde o incidente banal até a tragédia anônima. Alguns poderão perguntar, por que homenagear o poeta? Homenageando o poeta, nós homenageamos o homem. E o mundo e a nossa cidade nunca estiveram tão necessitados da poesia e dos poetas. Nesse mundo realmente revolto em que vivemos, que cada vez se consome em mais violência, cada vez se consome em mais desumanidade, somente realmente a dimensão da poesia para nos devolver um pouco a humanidade que nós tanto precisamos, de que nós tanto necessitamos para podermos continuar vivendo, ou sobrevivendo, como disse o poeta maior da cidade, Cassiano Ricardo. Dr. Oni, receba essa sigela homenagem da Câmara Municipal de São José dos Campos, na concessão da medalha Cassiano Ricardo, como um reconhecimento pelo muito que o senhor deu a São José dos Campos, em sua inteligência, em seu trabalho, enfim. O senhor realmente merece essa concessão da medalha Cassiano Ricardo, e a Câmara Municipal, em nome do povo joseense, nesse momento, lhe concede essa laura, que sem dúvida alguma,
vai fazer com que a mesma seja mais prestigiada ainda, porque ela foi e está sendo otorgada nesta noite ao Dr. Oni Borges Pinto de Souza. Parabéns, São José dos Campos, por poder, nesse momento, homenagear o promotor, o poeta, o homem Oni Pinto Borges de Souza. Nós queremos entregar essa honraria, porque ao som do hino de São José dos Campos, temos a elevada honra de entregar ao Dr. Onei Borges Pinto de Souza a medalha Cassiano Ricardo. Queremos convidar a funcionária dessa casa, Judite Figueiredo, para entregar flores à senhora Beatriz, esposa do homenageado. E nesse momento, nós estamos convidando o poeta José Omar de Carvalho para fazer o uso da palavra. Prezado poeta Oni Borges Pinto de Souza, a senhora, sua esposa, os meus respeitosos cumprimentos. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José dos Campos, senhor vereador Luiz Paulo Costa, autoridades da mesa, senhoras, senhores e meus queridos poetas presentes. Poeta Oni, já ocupei aquela tribuna. Para mim,